Olá, eu sou a Ruby, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou trazendo pra vocês a história do Batman. Oficialmente, o super-herói Batman foi criado em 1939 por Bob Kane, tendo sua primeira aparição em Detective Comics 27. Bob Kane teria criado o visual, mas foi o roteirista Bill Finger quem deu o formato definitivo do personagem. Elas eram a princípio muito mais pesadas do que a que nós conhecemos. Ao longo do tempo elas foram ficando mais leves e dessa forma foi introduzido o Robin, um personagem com a roupa toda colorida com o objetivo de deixar as histórias mais leves. E na década de 1940 foi criada a tão famosa Gotham City. Ainda nessa fase, chamada de Era de Ouro dos Quadrinhos, o trio criou a Galeria dos Vilões. Assim, criou-se o Coringa, a Mulher Gato, o Pinguim, o Duas Caras, o Charada, o Espantalho, o Chapeleiro Louco, Cara de Barro e o Hugo Strange. Histórias em quadrinhos foram só mais um setor afetado pelo marcatismo, que obrigava as histórias a serem mais infantis. Então, a partir desse momento, as histórias foram infantilizadas, não podendo tratar de assuntos um pouco mais sérios. E nesse momento de infantilização forçada foram criados o Ace, o Batcão, o Batmirim e a Batwoman. E o vilão criado nessa época que mais se destacou foi o Senhor Frio. As histórias continuaram dessa forma na década de 1960 e também foi criada nessa época a Era Venenosa. Nessa época o Batman ganhou grande projeção por conta do seu novo seriado de televisão, estrelado por Adam West e Burt Ward. Por exigência dos produtores do seriado foi criada uma nova versão da Batgirl. Também a ressurreição do personagem Alfred Pennyworth, que havia morrido nos quadrinhos há algum tempo. Um quesito decisivo para todo o universo DC, isso inclui o Batman para quem não está ligado, é que foi criado o conceito de multiverso, ou seja, os personagens das as versões antigas dos personagens coexistiriam com as versões dos dias atuais, que naquela época eram atuais. Só que em terras paralelas, ou seja, tínhamos o Batman da Terra 1 e o Batman da Terra 2, que é o Batman da primeira versão lá, antiga. As histórias passaram a ser produzidas por Dennis O'Neil, pelo desenhista Neil Adams e pelo arte finalista Dick Giordano. Esse trio devolveu o Batman às histórias sombrias originais. E assim o personagem seguiu na década de 1970. Nesse período foram criados Ra's al Ghul, Talia al Ghul e o Morcego Humano. Uma questão que foi se consolidando, principalmente a partir dessa época lá de 1980, foi a continuidade cronológica. A partir dessa cronologia, o Robin, que era o Dick, que já havia se distanciado um pouco do Batman quando adolescente, se tornou adulto, separando-se do Batman em definitivo. Ele assumiu a identidade de Asa Noturna. Logo, os roteiristas decidiram trazer um outro Robin, que foi Jason Todd. Datam dessa época os vilões Máscara Negra e Crocodilo. Com a crise das Infinitas Terras, o Batman teve todas as suas antigas versões paralelas abandonadas e os roteiristas tiveram liberdade para reescrever tudo, aproveitando apenas o que lhes era interessante. Isso nos trouxe algumas das melhores histórias, como O Cavaleiro das Trevas, escrito por Frank Miller. Essa história nos trouxe a versão definitiva do caráter e das motivações do Batman. Outras histórias definitivas foram lançadas, como Batman Ano 1, e alguns anos depois foi lançada A Piada Mortal, de Alan Moore. Na década de 1980, os roteiros foram ficando um pouco mais violentos e a qualidade foi crescendo cada vez mais. Nesse período, o Robin foi espancado pelo Coringa e depois morto por ele em uma explosão.
Isso na saga Morte em Família. Isso aconteceu porque o segundo Robin tinha uma personalidade diferente do original, que não agradou grande parte do público. Então foi feita uma votação através do telefone e no final foi decidido a morte do Robin. Na década de 90, os personagens de quadrinhos americanos começaram a passar por mudanças drásticas. Personagens como o Batman estavam sofrendo um certo preconceito por as pessoas dizerem que as suas histórias eram repetitivas. Por exemplo, o Batman sempre prendia o vilão e depois ele sempre fugia da cadeia. E para atrair novos leitores e apagar essa imagem, a DC fez algumas mudanças. Criaram a saga A Queda do Morcego, que durou 2 anos. Foi criado o vilão Bane, que deixou o herói paraplégico. Batman foi substituído por Jean-Paul Vaughn, que modificou 100% o uniforme clássico, foi extremamente violento e permitiu a morte de um vilão. Ao fim, Bruce voltou a ser o Homem-Morcego. A partir de agora, o Batman ganhou a Arlequina e um famoso crossover que aconteceu, Marvel vs DC. O Batman lutou e, graças a uma votação dos fãs, ganhou o Capitão América. Nos anos seguintes tivemos Batman Contágio, Batman Vingança do Demônio, Batman Terremoto, que mostraram a destruição de Gotham. Depois, Batman Terra de Ninguém, quando Gotham caiu em um estado de caos social. O herói também estreou muitas histórias paralelas, como Batman Túnel do Tempo, onde ele era imaginado em outras épocas. E tivemos Batman O Longo Dia das Bruxas, que conta a história da origem do vilão Duas Caras. Trouxeram características abandonadas do Batman, como seu filho, o Damian Wayne, Batman Hit e Crise Infinita, que trouxeram a morte do Bruce Wayne. Mais tarde, Bruce foi ressuscitado. Dos vilões surgidos nessa época, o que mais se destacou foi o Silêncio. Em 2010, foi criado os 952 com o objetivo de atualizar os personagens e trazer novos leitores. Então, o Batman teve sua história reescrita e os números foram zerados. E aí, dessa forma, tiveram 50 edições, desde 2011 até 2016. Essa série nos apresentou a Corte das Corujas. Foi cancelada com o início do Renascimento DC. Em 2016, a contagem foi novamente reiniciada, apesar da continuidade ser a mesma. Essa nova série se concentrava um pouco mais no emocional do Bruce Wayne. Em 2018, o Renascimento deixou de existir, mas a contagem de volumes continuou a mesma. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like e deixa aqui nos comentários qual personagem que você quer que eu conte a história. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo.